Bom dia, amados irmãos. Hoje temos o nosso dia de número 3 e tem sido bênção para você? Se sim, deixa um comentário aqui, como testemunho do que Deus tem feito. E creio que é só o começo. Estamos no dia 3, vamos ter 30 dias de jejum e oração e para mim tem sido uma grande bênção. E que possamos orar ao Senhor, que possamos buscar ao Senhor, que possamos realmente matar nossa carne dia após dia, para que o Senhor possa fazer aquilo que está em seu coração. Dia 3, nosso tema hoje é buscando o reino em primeiro lugar. E o nosso texto base é Mateus 6,33. Diz assim: busquem, pois, em primeiro lugar o reino de Deus e a sua justiça, e todas essas coisas lhes serão acrescentadas. Ele começa dizendo: busquem, pois, em primeiro lugar. Jesus não fala de algo ocasional. Ele está falando aqui de prioridade. Buscar em primeiro lugar significa ordenar a vida, alinhar decisões, desejos e expectativas. O reino não entra onde sobra espaço. Ele governa onde é colocado em primeiro lugar. Jejum é a reorganização de prioridades. Portanto, a gente tem que colocar e entender o que ele está dizendo aqui. Buscar em primeiro lugar. O que é o primeiro lugar da nossa vida? O que é que está vivendo hoje no primeiro lugar? E realmente repensar. Jesus ele está dizendo algo muito importante sobre prioridade. Prioridade. Guarde essa palavrinha. Prioridade. E ele continua: o reino de Deus. O reino de Deus não é apenas um lugar futuro, mas é o governo de Deus agora. Buscar o reino é desejar que Deus governe seus pensamentos, suas escolhas, seus relacionamentos, seus planos. Não é apenas ir ao céu, é viver sobre o senhorio de Deus hoje. A busca é hoje. Nós não vamos esperar algo acontecer, mas já está, já aconteceu. O reino de Deus, já estamos vivendo ele. Por isso a prioridade deve ser o reino de Deus na nossa vida. A cada passo, cada dia, cada minuto, cada hora, deve ser em busca do Senhor e realmente buscando em primeiro lugar o seu reino, a sua vontade, aquilo que está na tua palavra, buscando fazer aquilo que o Senhor tem no seu coração para cada um de nós. Ele continua: e a sua justiça. A justiça de Deus fala de viver de forma correta diante dele. Ele não está dizendo sobre perfeição, mas de alinhamento. Buscar a justiça do reino é escolher agradar a Deus acima de agradar a si mesmo ou aos outros. Quando eu priorizo a vontade de Deus, eu priorizo as coisas corretas, eu priorizo aquilo que a palavra me ensina, eu priorizo viver uma vida que agrada ao Senhor e não aos homens. Percebe como isso muda tudo? Porque quando eu entendo que a prioridade, até mesmo do que eu vou fazer, quem eu vou agradar, quando essa prioridade é Deus, todo o meu pensamento, meus planos, os anseios, até o meu acordar de manhã muda. Porque eu não penso mais em correr para conquistar algo, mas eu penso em correr para os braços do Senhor todos os dias e passar tempo com Ele. E que assim seja as nossas manhãs, todos os dias. Priorize. Realmente busque a justiça. Busque viver aquilo que Deus está pedindo, em nome de Jesus. E ele diz: e todas essas coisas lhe serão acrescentadas. Jesus ele não ignora as necessidades da vida. Ele ensina a ordem correta. Primeiro o reino, depois as outras coisas. Quando a prioridade é certa, Deus cuida
do restante. E você precisa crer nisso, porque isso também é um ato de fé. Quando eu priorizo Deus, quando eu priorizo a sua vontade, quando eu priorizo aquilo que Deus quer, aquilo que Ele deseja, aquilo que faz parte do reino dEle, Ele sabe do que necessitamos e Ele derrama sobre nós aquilo que é necessário sobre nossas vidas. Amém? Deus acima de tudo. Olha só o que diz Provérbios 3, 5 e 6. Confie no Senhor de todo o seu coração e não se apoie em seu próprio entendimento. Reconheça o Senhor em todos os seus caminhos e Ele endireitará as suas veredas. Tenha uma vida alinhada ao reino. Colossenses 3, 1 e 2 diz: portanto, já que vocês ressuscitaram com Cristo, procurem as coisas que são do alto, onde Cristo está assentado à direita de Deus. Mantenham o pensamento nas coisas do alto e não nas coisas terrenas. Tenha Deus como sua fonte de vida. Salmo 34, 10. Os leões podem passar necessidade e fome, mas os que buscam o Senhor de nada têm falta. Glória a Deus por isso. E nossa aplicação pessoal de hoje, nossas 3 perguntas. Primeira pergunta: o que tem ocupado o primeiro lugar da minha vida hoje? Pergunte para si próprio: o que tem ocupado o primeiro lugar na minha vida hoje? Segundo, minhas decisões refletem o reino de Deus ou apenas minhas necessidades? Minhas decisões refletem o reino de Deus ou apenas minhas necessidades? Terceiro, confio que Deus cuidará do que me preocupa se eu colocá-lo em primeiro lugar? Vou repetir. Confio que Deus cuidará do que me preocupa se eu colocá-lo em primeiro lugar? Eu tenho essa confiança, eu tenho essa fé? Essas perguntas precisam ser respondidas por você. E todas elas baseiam-se na fé. No que realmente eu creio. Eu creio realmente nesse Deus Todo-Poderoso? Ou eu creio apenas quando vejo agir? Não, nós precisamos crer sem ver. Precisamos crer naquilo que não enxergamos. Precisamos crer, dar passos, mesmo sem saber se vai acontecer. Porque essa é a fé. É assim que funciona a fé bíblica. Amém, meus amados? Ore comigo. Senhor Deus, hoje eu escolho alinhar minhas prioridades ao Teu reino. Reconheço que muitas vezes eu me preocupo com aquilo que o Senhor já prometeu suprir. Quantas vezes, Senhor, perdi meu tempo. Perdi, Senhor, paz. Fiquei tão preocupado com as minhas coisas, com as minhas vontades, Senhor, que esqueci, literalmente, de buscar o Senhor. Senhor, ensina-me a buscar primeiro o Teu governo e a Tua justiça. Que minhas decisões reflitam o Teu reino. Que meus desejos sejam moldados pela Tua vontade. E que minha confiança esteja em Ti, não nas circunstâncias. Me ensina, Senhor, a olhar para o Senhor todos os dias. Me ensina, Senhor, ó Pai, a viver o Teu Evangelho integralmente, não parcialmente. Porque, Senhor, tendemos a olhar para as partes da bênção, as partes das promessas, mas, Senhor, as partes do fazer, as partes do as partes das ordenanças, muitas vezes tendemos a querer esquecê-las, porque nosso conformismo e a nossa vontade muitas vezes quer apenas o conforto. Mas, Senhor, nos arranca do conforto e nos leva realmente a viver as Tuas prioridades. Trata, Senhor, ó Pai, o meu coração. Realmente molda ele ao ponto, Senhor, ó Pai, de toda a minha prioridade estar em Tua direção, na direção do Teu reino. Eu entrego os meus caminhos, minhas necessidades, meu futuro, Senhor, em Tuas mãos, crendo que, ao Te colocar em primeiro lugar, o Senhor cuidará, assim como diz a promessa desse verso, o Senhor
cuidará daquilo que eu preciso. E o Senhor conhece meu coração, sabe aquilo que eu preciso, aquilo que minha família precisa. Por isso, Senhor, que a partir de hoje, todos nós que estamos juntos aqui orando, busquemos ao Senhor em primeiro lugar. Em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Deus te abençoe, amados. E até amanhã, se assim Deus nos permitir. Um grande abraço.